Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia, amém? Hoje eu vim compartilhar com você, para a gente começar essa semana com uma palavrinha de Deus no nosso coração. Às vezes, quando a gente pede ao Espírito Santo de Deus para nos conduzir na leitura da palavra, a gente não faz ideia do que Ele pode nos revelar, a gente não faz ideia do quanto podemos ser confrontados, mas a gente também não faz ideia do quanto somos libertos, do quanto nos tornamos melhores pessoas se seguirmos aquilo que Ele tem nos ensinado. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar a sua verdade a partir da palavra que Ele nos concedeu neste dia. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos ler João, capítulo 8. Te convido sempre a fazer a leitura de todo o capítulo. Quem pode dedicar mais tempo, o capítulo anterior e posterior, às vezes até ajudam no entendimento, do contexto social, econômico, político. Ajuda em todo o contexto, a compreensão fica mais fácil. Mas vamos ler pelo menos o capítulo de João 8, tá bom? Vamos aproveitar o privilégio de poder fazer uma leitura, de ter acesso a essa verdade, enquanto temos acesso a essa verdade gratuitamente. Se você não tem uma Bíblia de papel em casa, eu recomendo que você compre uma, porque é muito gostoso poder anotar, meditar a respeito da palavra de Deus. Mas pode acompanhar pelo seu aplicativo também, não tem problema nenhum. Só não deixe de ver, de conhecer a palavra de Deus diariamente. Como quem come um pãozinho no café da manhã, ou como quem come o seu ovo mexido todo dia, que você possa comer hoje o pão da vida. Eu te convido a fazer essa leitura hoje comigo. Estou muito feliz de a gente poder repartir isso para a glória de Deus. Eu vou ler alguns versículos para a gente não ficar com a leitura extensa, porque a mensagem do Senhor é sucinta e poderosa e maravilhosa. Jesus é Deus. O Pai enviou o seu Filho. João 8, vamos ler 31, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 47, 50 e... deixa eu ver, 43, 44, 47 e 51, tá bom? A epígrafe diz assim: Jesus maior do que Abraão. Porque essas pessoas para quem Jesus estava falando, com quem Jesus estava, eram pessoas de religião, muito convictos na sua religião, mas elas estavam duvidando do Filho de Deus, e estavam crendo nas leis. E Abraão, Jesus mostra que Abraão não é maior que Jesus. E eles não conseguiram ter esse entendimento, que estavam diante do Filho do Deus Altíssimo e se apegaram à descendência de Abraão, que era um homem abençoado por Deus, em que Deus prometeu, que faria grandes nações a partir da descendência dele, mas era um homem. E quem estava falando com essas pessoas a respeito da vida, a respeito da salvação, era o próprio Jesus. Eles estavam diante de Deus, do Filho de Deus, o próprio Deus, e não conseguiam enxergar. Eles faziam menção àquilo que eles tinham no seu entendimento, dizendo ser abençoados na descendência de Abraão. Mas eu quero compartilhar com você a verdade, e a verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Eles estavam diante do nosso Salvador. Mas porque, como muitos de nós, eles também não tinham esse entendimento, não conseguiram entender aquilo que Jesus falava. Então vamos atentar para esse detalhe, Como é fácil a gente estar diante da verdade e não entender, não enxergar a verdade. Essa é a nossa meditação de hoje, amém? Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando da prisão do pecado. Respondeu-lhe Jesus no 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Então Jesus está falando que é melhor nos tornarmos filhos de Deus do que apenas seus servos, né, que o conhecem de longe, porque Jesus fala a respeito de uma nova vida com Deus que traz um relacionamento com intimidade. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, o próprio Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Se nos rendermos a Jesus como nosso Salvador, nosso resgatador, e abandonarmos as práticas daquilo que não louva o Senhor, daquilo tudo que cometemos como pecado, se nós resistirmos a isso e decidirmos caminhar com Cristo, verdadeiramente seremos livres. 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podem ouvir a minha palavra. Vocês têm como pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Esses homens, apesar de muito religiosos, eles intentavam matar Jesus, assassinar Jesus. E o que estava em seu coração era o homicídio. E por causa disso, Jesus identificou eles como filhos do diabo, né? Dependendo do que está no nosso coração, nós vamos saber quem é o nosso Pai, para quem entregamos a paternidade da nossa vida, para Deus ou para o nosso inimigo. Então é importante reconhecer que todos nós devemos tomar essa decisão. E depois não adianta dizer que não sabia, né? Porque nós conhecemos a verdade. O Pai, porque nos amou, enviou o seu Filho para pagar a nossa dívida para com o pecado que nos aprisiona. E por causa desse amor, Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos deu vida eterna para todo aquele que nele crê como Filho de Deus enviado ao mundo. No 51 diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, ele repete, né? A minha palavra, nunca verá a morte. A verdade é que em Jesus, apesar do nosso tempo aqui na Terra ser finito, apesar das doenças poderem nos levar, apesar de algum mal poder nos acometer, a verdade é que quando estamos em Cristo, decidimos por Ele e não ficamos como esses judeus, né? Não ficamos presos no pecado e decidimos que o Pai Celestial será o nosso Pai e não o mentiroso e não o nosso inimigo, nós não morreremos na eternidade. Essa vida que vai passar, mas nós alcançaremos a casa do Pai. O seu reino estará nos convidando para toda uma eternidade. Nós estaremos com Ele, com toda a sua glória e seu resplendor. Uma verdade deve ser dita. Quando você fecha o seu coração, você não pode ouvir o que Deus está falando. E eles tinham um coração fechado para Jesus naquela época. Essa passagem nos mostra muita resistência, né? Jesus indagando eles, querendo que eles descobrissem e ouvissem o que ele estava falando, e eles não conseguiam, porque tinham um coração fechado. Assim você pode estar diante de Deus e não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir ver Jesus. Consequentemente, você não vai ter uma vida com Ele. Você não vai conseguir andar como Ele quer que você ande. Você vai perder o privilégio. Mas, como sempre, essa é uma decisão que a gente tem que tomar.
a quem daremos a paternidade? Quem será o nosso pai? A quem ouviremos? A quem imitaremos? Os filhos imitam os seus pais. Qual pai estamos imitando? Qual pai estamos honrando? Ao mentiroso, ao diabo, pai da mentira, ou a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, que através de Jesus nos concedeu a graça do perdão dos nossos pecados e da salvação eterna. A verdade é que Deus não precisa de mim nem de você. Ele é Deus, mas eu e você precisamos de Deus para sermos perdoados e salvos para sempre. Amém? Eu vou te convidar a meditar nessa passagem, a ler João 8 e a olhar para dentro de nós e nos perguntarmos se as nossas atitudes revelam quem é o nosso Pai. E se estivermos cometendo algum erro, onde estivermos errando,